Salve Maria Santíssima, Deus abençoe. Então, a Maria Flor, ela, que é uma atriz da Globo, ela disse isso aqui a respeito do casamento natural. E realmente ela tá certa. Vamos assistir? Por nossa causa. Por quê? A gente não conversa mais. O casamento, eu queria contar pra vocês, é uma instituição falida, que não dá certo, que tá fadada ao fracasso e ao que? Ao ódio. Ao ódio pelo outro. Então a gente não conversa mais, a gente não tem... O casamento, na cultura ocidental, é essencialmente cristão. A essência do casamento é cristão na cultura ocidental. Quando as pessoas deixam isso de lado, realmente, provavelmente, o casamento tem uma propensão a chegar ao fracasso. Por quê? Porque a ideia do casamento, na cultura em que a gente vive, dos nossos pais, as pessoas mais que viveram antes de nós, vocês percebam que essas pessoas casaram na Igreja Católica ou casaram como evangélicos, mas tinham essência cristã. Então a essência da família é uma essência cristã. Quando ela quer estar junto com, no caso dela, ela quer viver um casamento natural e dizer que a essência cristã e os princípios cristãos estão fadados ao fracasso e ela quer viver do jeito dela, como ela vive, e tudo bem, ok, as escolhas, mas realmente ela vai ter essa percepção. Por quê? Por que ela vai ter essa percepção? Porque a ideia de sacrifício dentro do casamento, do matrimônio, ela é uma ideia cristã e ela não é uma ideia ruim. O sacrifício dentro do casamento e dentro das relações familiares é um sacrifício de amor. Aliás, a palavra sacrifício realmente significa isso, amor. É um sacrifício da mãe e do pai pelos filhos, para manter a relação. Claro que as pessoas têm que se gostar, obviamente, mas depois do princípio ali de uma questão física ou uma questão de atração, o que mantém o relacionamento para o cristianismo, para a essência do cristianismo e na Igreja Católica, é a questão realmente do sacrifício. Chesterton tem uma análise brilhante sobre isso, que é o seguinte, nessa frase que eu vou citar agora, que o casamento é um duelo que só pessoas honradas são capazes de enfrentar. E é um duelo que vai até a morte. Por quê? Por que é um duelo? Não é porque é uma briga, mas é porque é realmente essa ideia de sacrifício. Se você não está disposto a sacrificar por outra pessoa, né, estar com essa pessoa, se você quer realmente estar com essa pessoa só porque você dá conta de estar com essa pessoa, porque você pensa que você dá conta, que você não vai fazer nada de errado, você não precisa de Deus, como o Funtuxin traz 3 para casar, que é Deus, os dois, e Deus, né, o marido e a mulher, e Deus, se não tiver essa essência, realmente não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque vai chegar uma hora que as pessoas vão se encher uma da outra, e elas vão olhar para o lado, olhar para o outro, e vão procurar um significado para o que elas estão vivendo, e vão entender o seguinte, ó, é melhor a gente se separar mesmo, tanto faz. Então é assim que as relações, sem o cristianismo, sem o significado da essência cristã, elas vão ficando de lado. Ah, mas pessoas ateias estão juntas. Sim, mas provavelmente elas entendem que a essência do que elas vivem tem um princípio na moral, tem um princípio na questão cristã e tudo mais, embora elas não vivam isso. Mas assim, se elas não entenderem o sentido do que é o sacrifício dentro da relação, que embora elas rejeitem o cristianismo, mas esse sacrifício e esse sentido sempre vai ter uma raiz no cristianismo de alguma forma, principalmente na nossa cultura, não tem como não dizer isso. Quem diz que isso não faz sentido, na verdade, realmente está sendo não leal com os fatos e com a nossa história. E esse vídeo que você vai ver agora do Padre Paulo falando sobre o casamento também é essencial, para a gente entender um pouco mais sobre a essência do sacrifício. Sem essa essência do sacrifício, de amor, que é o sacrifício verdadeiro, as pessoas realmente se enchem umas das outras e não vão ter significado nenhum. Porque, como o Chester também diz, a coisa mais extraordinária do mundo é uma família comum, seus filhos comuns. Por quê? Porque não precisa de nada exagerado, de nada perfeito. É aquilo que é comum, aquilo que é do sacrifício, do dia a dia, é que realmente é a essência do casamento, é a essência das relações, que passa, com certeza, pela ideia cristã. Por aquilo que eu vejo, você está casado há pouco tempo. E agora está admirado porque o sentimento que você tinha pela sua esposa sumiu. Como agora manter o casamento sem esse sentimento que você chama de amor? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de lhe dizer é o seguinte. O amor não é sentimento. E se o sentimento está acabando, graças a Deus, agora chegou a hora de você finalmente amar a sua mulher. Deixa eu explicar para você uma coisa. Vamos entender como é que é o ser humano. O ser humano, ele é feito de corpo e de alma. Agora, os animais não têm alma. Os animais não têm alma espiritual e por isso não são capazes de amar. Mas os animais são capazes de sentir.
Ou seja, o cachorrinho, ele fica todo cheio de sentimentos e excitações sexuais por ver a cachorrinha, não é? Então, é claro, os animais sentem. Os animais têm sensações físicas e corpóreas. Mas o corpo é algo que, sozinho, não é capaz de amar. O ser humano, ele é essa forma extraordinária e maravilhosa de a alma viver com o corpo, ou seja, de a matéria conviver com o espírito. Isso quer dizer que nesta sinfonia de matéria e espírito, de corpo e de alma, nós podemos fazer algo que só Deus é capaz. Nós podemos amar. E o que é o amor? O amor, ele foi revelado por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. O amor é uma aliança, é um pacto, não é? É um testamento, uma nova e eterna aliança. Um pacto em que duas pessoas se unem e dizem: eu amo você, apesar de você. Eu amo e vou dar a minha vida para que você encontre a felicidade eterna junto de Deus. Esse é o amor verdadeiro. Então, vamos ser bem concretos na situação que você está vivendo. Veja, você se casou. Você encontrou a sua namoradinha há uns anos atrás, teve grandes sentimentos por ela, etc. Noivou, casou e agora se admira porque o sentimento sumiu. Mas veja só, meu filho, o sentimento sempre some em tudo, porque o sentimento é algo do corpo, é algo que está ligado ao físico. Veja, é claro, eu sei perfeitamente que você não está falando só de sentimento sexual, de instinto sexual, não. Você está falando de afeto. O afeto está desaparecendo. Eu sei disso, mas saiba que afeto é sensação e toda sensação é física. O afeto irá desaparecer porque o nosso corpo, ele não é capaz de sustentar a mesma realidade o tempo todo. O nosso corpo é feito de subidas e descidas e muitas vezes é feito de um verdadeiro declive. Você veja, por exemplo, você come pudim pela primeira vez. Puxa vida, que coisa gostosa. Na segunda fatia já não é a mesma coisa. E quando na semana seguinte você tenta reproduzir aquela mesma experiência do início, você não é capaz. Se isso é verdade com relação ao pudim, quanto mais não será verdade, né, com relação à experiência afetiva. Você se namora pela menina. Na noite em que você a conhece, sai faísca dos seus olhos. Depois você namora durante um ano. Um ano depois, você já vê que não é bem a mesma coisa. Vocês estão no voo da galinha, né? É um voo que vai baixando de nível. 5 anos depois, você já começa a ver os defeitos dela de tal forma que você precisa fazer uma força para sentir alguma coisa. 10 anos depois, as coisas evaporaram e o casal entra em crise. O casal começa a se perguntar o que é que houve de errado. E começam aquelas acusações. Eu não sou feliz por sua culpa. Eu não sou feliz e a culpa é sua. Pois bem, saiba, esse é o roteiro. Isto não é que pode acontecer. Isto vai acontecer. Com toda probabilidade acontecerá. Mas é aí, quando os sentimentos vão diminuindo, é aí que entra em ação o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é uma aliança. Uma aliança em que eu digo: eu não desisto de você apesar de você. Eu não sinto, mas eu amo. Eu dou algo de mim. Veja, é importante a gente ver aqui a grande diferença entre a doação, que é o amor, e um prazerzinho egoístico. Se eu estou com essa pessoa porque ela me dá prazer, então, na verdade, o meu casamento é uma espécie de masturbação a dois, né? Eu vou lá porque eu sinto um prazerzinho. Quando o prazer desaparece, quando o prazer evapora, aí é que você é capaz de amar e de ter aquele amor desinteressado. É assim também, por exemplo, na nossa vida espiritual. Quando você se converte, é um prazer rezar. Você tem sensações alegres na oração. É bom estar ali com Deus. De repente, as sensações vão diminuindo. Aí você diz: tem alguma coisa errada. Eu não estou mais sentindo Deus. Mas não tem nada de errado. É o corpo que não consegue sustentar aquelas sensações. E você, na sua vida espiritual, agora precisa ir lá na frente do sacrário e dizer: Deus, eu não quero estar aqui. Eu não acho bom estar aqui. Mas eu estou aqui porque eu vos amo. Esse é o verdadeiro amor.